O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Israel, de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje festa da apresentação do Senhor, claro, e também purificação de Nossa Senhora. E temos como primeira leitura um trecho da profecia de Malaquias, é o Antigo Testamento lançando o olhar para o futuro. Claro que para aquela realidade do povo de Israel. E havia a promessa, por meio da profecia do profeta, de que Deus ia enviar alguém que ia dominar. Quando a gente fala dominar na linguagem de hoje, é algo negativo. Só que nesta linguagem dominar seria conduzir com justiça. Ia ser justo na atitude. E ao mesmo tempo este que ia vir como dominador também iria trazer a aliança de Deus para o povo. Promessa. E antes disso, é claro que Deus ia enviar o anjo para preparar o caminho para ele. E isso se concretiza em quem? João Batista e Jesus. João Batista é aquele que prepara o caminho para a vinda do Senhor.
Podemos até que, para mim, então já há uma íntima relação da presença de Deus no meio de nós. Jesus é Filho de Deus, é Deus. Por isso que João Batista preparou o caminho para o Senhor. E era esta realidade proposta por Deus por meio do profeta, que levava a cada dia Simeão e Ana ao templo, esperando. Por isso que tamanha foi a alegria de Simeão quando pegou o menino nos braços e glorificou a Deus, emprestando a sua voz a Deus para apresentar seu filho. José e Maria estavam levando Jesus para apresentar ao Senhor, mas o Senhor pega por meio de Simeão e apresenta ele a todas as nações, a luz. Porque aqui também está vinculado de forma íntima ao Natal. Nós refletimos sobre o batismo, né, e estamos refletindo no decorrer dessas semanas. E ao mesmo tempo, ao falar do batismo de Jesus, falamos do nosso batismo. E com isto vem aquela fala, batismo, e com o batismo eu sou também missionário, porque eu faço adesão a Cristo, que é missionário, porque Ele vem com a missão de revelar o projeto de Deus para nós, revelar a face de Deus, e essa missão precisa ser continuada. E a partir do batismo, cada um de nós somos chamados a este exercício de dar continuidade à missão de Jesus, de levar essa luz aos outros. Então Simeão, ele se depara com esta luz de Deus sendo revelada ao mundo. Nós celebrávamos no período do Natal e agora vem mais uma vez como festa proposta para cada um de nós para dizer: a luz está no meio de nós. E é Ele que vai nos conduzir, é esta luz. No início, nós pegamos as nossas velas, estavam apagadas, acendemos, teve toda a oração de bênção, teve a aspersão com água benta. Mas qual a finalidade de acendermos estas velas no início, de abençoar? É justamente algo simbólico para dizer: a luz está no meio de nós. A luz veio até nós iluminar toda a escuridão. Escuridão da humanidade, aqueles pontinhos de escuridão que muitas vezes estão lá escondidinhos em nós. A luz vem para iluminar esta realidade. Então esse gesto simbólico de acendermos as velas é justamente fazer com que a gente olhe e fale assim: Jesus está presente no meio de nós. Simbólico, mas que revela para nós algo muito profundo. E a luz de Deus se fez. Essas velas também representam a esperança no futuro que virá. Também. Não é apenas, não, porque às vezes a gente tem aquela crendice de, não, vamos lá porque quando trovejar, ou então estiver se preparando a tempestade, vamos acender a vela, né, para afastar. É muito mais além do que isso. Nada impede que você acenda a vela e reze para que Deus olhe por você, olhe pela tua cidade, pela tua localidade. Mas o primeiro de tudo, eu vou acender porque eu quero fazer presente essa luz. Nesse momento em que me causa medo, vai muito mais além. O entendimento deste momento simbólico no início da nossa celebração. E a luz se fez presente no meio de nós. E foi essa luz que trouxe alegria ao coração de Simeão e de Ana. Ana passou a vida inteira esperando esse momento e foi agraciada.
E na liturgia, na leitura do Evangelho se apresentava essas duas realidades que na profecia de Malaquias já estava presente. Disse Simeão: ele será luz para iluminar as nações, ou seja, todos os povos. Claro que ele não vai iluminar aquele que não quer, né? Isso nós precisamos ter claro também. Se eu digo eu não quero, essa luz ela não vai se achegar. A gente pode recordar lá a narrativa dos reis magos, quando eles estavam à procura do menino, do Salvador, e quando eles chegaram no templo de Herodes, no palácio de Herodes, a estrela, que era símbolo da luz, que estava guiando os reis até a luz verdadeira, a luz de Deus, ela deixou de aparecer, ela foi oculta. Por quê? Naquele ambiente era dito: nós não queremos isto aqui. E o ambiente era escuro. Embora toda a fala de Herodes na narrativa, ela causa confusão, principalmente nas pessoas que gostam de ler a palavra de Deus e seguir à risca. Vai olhar na atitude de Herodes: olha, vai lá procurar onde está esse rei e depois vem aqui para me falar onde ele está, que eu quero também adorar esse menino, esse novo rei. Mas só que a intenção de Herodes era matar. Diga não à vida. Muitas vezes nós escutamos esse slogan na nossa sociedade. Era a fala de Herodes: diga não. Só que aqueles que são de Deus vão dizer: diga sim à vida. Atitude dos reis, que quando viram a luz, a verdade de Deus, se permitiram tocar. E quando a palavra que se fez carne tocou o interior deles, veio aquela voz no mais íntimo, em sonho: vai por outro caminho, não voltem para aquele lugar de escuridão. É necessário permanecer na luz. Eu estou falando com as minhas palavras, tá? Isso não está escrito na palavra de Deus. Só está escrito que eles precisariam voltar por outro caminho. Mas nós precisamos entender que esse outro caminho era não passar naquele ambiente de escuridão que era o palácio de Herodes. E isso é muito importante também para nós hoje como reflexão. Se nós queremos ser de Deus, eu preciso estar aberto, como Simeão e Ana, na espera futura, esperança futura. Olhar e permanecer com o olhar fixo no Cristo, nessa luz, na verdade de Deus, para que nenhuma mentira externa, que muitas vezes giram em torno, e às vezes até com uma roupagem muito boa, querida, como que se fosse para purificar. Agora a linguagem é desconstruir, né? Desconstruir o que mesmo? Desconstruir valores. Então é necessário estarmos atentos às linguagens. Hoje em dia a linguagem está sendo muito utilizada. Então precisamos, e o perigo se encontra justamente nessa forma de expressão. É necessário se calar. Você não pode falar do que você crê. A gente já vê fagulhas disto. Fagulhas. Tomar a Deus que a obra do Senhor seja realizada na nossa nação e que todo mal não tome conta e não apague a luz e não nos tornemos um palácio de Herodes. Porque é necessário purificar, e a purificação acontece no mais íntimo de nós, para o bem. Como diz a primeira leitura,
essa verdade de Deus, essa luz que vem até nós, ela vem para purificar. E foi isso que Jesus fez com os cegos, com os coxos, com os surdos, com os mudos, com os excluídos da sociedade porque tinham uma lepra, uma doença, eram ladrões. Mas ao se deixar tocar por Jesus, deixaram de ser o que era e passaram a viver segundo aquilo que é sonho de Deus. Zaqueu, Maria Madalena, Judas por um momento da vida e tantos outros que tinham uma vida meio que torta, mas ao encontrar com Jesus tomaram um sentido reto. Esse reto é segundo o olhar de Deus para a nossa vida. E Deus, Ele quer continuar a conduzir. Como? Pela luz, a mesma luz. Palavra. Mesmo que muitos falem assim, antiguidade, ultrapassado, invenção. Foi algum homem que escreveu para poder manipular, oprimir. Meus irmãos, é preciso estar aberto à luz para poder ver tudo que está oculto, tudo que está escondido. Como eu disse ainda há pouco e volto a dizer, muitas vezes a linguagem vem com uma roupagem nova, mas para enganar. E vem com o sentido assim, da liberdade, do direito de expressão, porque tem alguma coisa que manipula, que aprisiona e que quer dominar. Mas no fundo, eu só quero inverter a situação para dizer, agora, na realidade inverter o que está no pensamento de determinadas pessoas, né? Inverter para possuir. Aí a gente volta naquela raiz de todo ser humano, ser, ter e poder. Que é o que está entranhado em todo ser humano. E o nosso tempo não é diferente, né? Eu não posso me tornar mais claro que isso, né? A nossa missa é transmitida e muitos ouvidos estão atentos a essas falas, e se fala qualquer coisa um pouco mais clara, pronto, aí já viu, né? Então nós precisamos estar atentos à linguagem atual para que a gente não caia na escuridão. A escuridão de hoje pode ser que seja um pouco diferente daquele tempo, mas nós precisamos sempre procurar a luz. Deus nos fala por meio da palavra. Cabe a mim, cabe a você, nos abrirmos a ela e caminhar segundo as orientações. Riquíssima a orientação que tem na palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza a esta verdade, a este Deus. Que assim seja.